Hoje nós vamos responder as principais perguntas sobre osteoporose. Se você não me conhece, eu sou o Dr. Thales Azevedo, sou reumatologista aqui em Belo Horizonte, e hoje vocês vão acompanhar perguntas que eu deixei lá no Instagram para que as pessoas fizessem sobre o tema osteoporose. Lembrando que a osteoporose em si não é uma doença autoimune, mas ela aparece como uma consequência, um risco muito frequente entre os pacientes que têm doenças autoimunes como artrite reumatoide, lúpus, espondilite anquilosante e diversas outras. Então é importante ter conhecimento sobre o que ela é e também o que você pode fazer para evitar que você chegue até a osteoporose. Então a primeira pergunta que foi feita é: o que é a osteoporose e é verdade que ela é considerada o câncer dos ossos? Bem, a osteoporose não é uma forma de câncer. A osteoporose é uma doença da mineralização do osso. O que acontece é que nós temos células chamadas osteoblastos, que são responsáveis por colocar o cálcio dentro do osso. E existe uma outra célula chamada osteoclasto, que basicamente vai consumindo esse osso para que ele fique em constante renovação. À medida que nós vamos envelhecendo, existe um processo natural desse processo de formação se tornar mais lento do que o processo de degradação. Então a gente vai perdendo mineralização óssea. Quando essa perda de mineralização se torna muito acentuada, é o que a gente chama de osteoporose. E essa osteoporose aumenta o risco de fratura. Uma confusão muito frequente que as pessoas fazem é achar que a osteoporose causa dor, mas ela diretamente não vai provocar dor, a menos que você tenha uma fratura óssea. Então, a osteoporose é essa perda da mineralização óssea, mas isso não é de forma alguma um câncer. O câncer é quando você tem uma célula neoplásica anormal se multiplicando. Isso não acontece na osteoporose. A segunda pergunta: e qual é a diferença de osteoporose para artrite e artrose? Bom, a osteoporose, como nós já mencionamos, é uma doença da mineralização do osso. A artrite, na verdade, não é uma doença em si. Artrite significa apenas inflamação da articulação. Várias doenças podem provocar artrite. A gota, por exemplo, ela pode inflamar articulações. Bactéria, quando entra na articulação, ela pode inflamar junto, então ela faz artrite. Então, artrite significa basicamente que a junta está inflamada. Junta inflamada quer dizer que está ou vermelho, quente, dolorosa ou com redução da capacidade de movimento. E a artrose é um tipo de doença que faz a alteração da cartilagem articular, aquele revestimento que nós temos da bordinha do osso. Então são três coisas diferentes. Uma terceira pergunta, na verdade. A osteopenia, tomando remédio, ela desaparece? A osteopenia é o estágio que vem antes da osteoporose. Se você não tomar cuidado, ela pode ir progredindo até chegar lá. Então, a melhor forma de você evitar que a osteopenia se torne osteoporose é mantendo bons níveis de alimentação, com cálcio na dieta, preferencialmente acima de 1.200 mg por dia, manter bons níveis de vitamina D, e isso que vai ajudar com que você não chegue na osteoporose. Se você não tem um consumo adequado de cálcio na dieta, existe a possibilidade de suplementação. Em alguns casos muito específicos, quando a gente considera que o paciente tem alto risco, quando é tabagista, tem artrite reumatoide, está em uso de corticoide e várias outras questões, o médico pode optar por já iniciar o tratamento na fase de osteopenia. A quarta pergunta: o corticoide pode causar osteoporose? Infelizmente, sim. O corticoide é um medicamento que pode ser utilizado em várias doenças autoimunes, e quando você tem doses acima de 7,5 mg por períodos mais prolongados, de 3 meses, ela aumenta o risco de osteoporose, basicamente porque ela afeta uma célula chamada osteoblasto, que é a célula que vai fazer aquele processo de jogar o cálcio dentro do osso. O corticoide ele também faz outras alterações no osteócito, mas basicamente o osteoblasto é o mais afetado. E por fim, essa osteoporose tem cura. A osteoporose ela é um diagnóstico que é feito ou quando você tem uma alteração na densitometria, ou seja, baixa mineralização óssea, ou se o paciente tiver tido uma fratura considerada uma fratura não traumática, tá? Então, assim, aquele trauma que quando a pessoa cai de uma árvore, algo desse tipo, ele vai fraturar, mas ele não é osteoporose.
A fratura osteoporótica é aquela que acontece mesmo em situações que não deveria ter a fratura. Então é possível com o tratamento que o paciente vá mineralizando o osso e ele saia da faixa de osteoporose na densitometria. Então, essas foram as principais perguntas sobre osteoporose. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. E se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, deixe aqui nos comentários.